tinha o hábito de chegar em casa, dar boa noite, pelo menos organizar, cheguei, sempre me comunicando. E quando chegava, geralmente eu tinha o hábito de tomar um lanche, e eu acordava e tomava um lanche com ele também. Nunca vi alteração nenhuma para mim, nunca. Mas quando ele saía, a senhora não acompanhava ele? Não acompanhava. Mas ele tinha o hábito, às vezes, de levar alguns amigos em casa, quando eles jogavam, saíam. Eu não conheço todos os amigos dele, mas alguns eu conheci, sim. Nesse período que ele deixou de morar com a senhora, se ele fazia uso, tem como? Essa é uma hipótese. Essa é uma hipótese. Você não pode fazer a sua hipótese. Depois de falar dos objetivos, você está respondendo. Aí ele fazia uso de bebida alcoólica? Olha, socialmente, como eu também quando nós assistimos aos domingos, quando ele ia em casa, nós tomávamos, mas nunca veio alterado, de forma alguma. Ele foi muito família. São jogadas? Pois não. Porque seu filho saiu de casa. Porque seu filho saiu de casa. Para que então o Fernando viesse me contar, quando ele tinha 9 anos de idade, ele sofreu um abuso sexual no padrasto, que o marcou muito. E o Fernando ele carrega esse trauma do abuso sexual desde criança. E é absolutamente normal que a pessoa que sofreu abuso ela tenha um comportamento antichado, como assistente social me relatou. Nessa fase da minha infância, que corre dos 8 aos 10 anos, é criada uma mágoa na criança de difícil reversão. Então, com o Fernando, doutora, não foi diferente. Foram, depois de 6 meses de longas consultas de terapia, até que ele pudesse falar o que tinha acontecido com ele. Doutora Anaís, o que esse tipo de abuso acarreta na vida da pessoa de quem sofre, principalmente na área comportamental? Eu poderia começar explicando para a senhora, doutora, que a criança, quando ela sofre o abuso, ela não está preparada para a sexualidade na sua totalidade. Então, ela não está pronta para concordar com isso. A criança, quando ela chega na fase adulta, a criança que foi abusada, é absolutamente normal que ela tenha problemas comportamentais e dificuldade para se relacionar. Um novo relacionamento se torna difícil. Confiar no outro. Eu estava na frente da casa do Cristiano, no churrasco, quando de repente ele chegou. Ele começou a beijar o celular no rosto. E quando ele veio me beijar, eu disse que não queria. No momento nenhum ele entendeu isso. Ele disse que não queria, que eu aceitaria como normal, de outra forma, não queria esse tipo de brincadeira. E aí que ele veio e começou a forçar. Eu disse para ele parar. Ele não parou, ele começou a me xingar. E veio me agredir. Claro que eu não tenho me defender. Logo depois também chegou o Cristiano e se parou lá. Tirou ele de perto de mim. Foi nesse momento que
passado, o que pudesse acontecer. Então, alterado, me xingando, disse que eu havia gostado dos olhos dele. Eu queria que ele me interpretasse como homem. Eu só queria fugir daquilo, eu não queria que ele chegasse perto de mim. Mas não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de coisa, de brincadeira. Eu queria fugir da Deus, eu queria estar livre dessa situação. Ou então que frente à minha casa, queria a minha arma, eu queria que ele me respeitasse, eu queria que ele parasse com esse tipo de brincadeira. Quando eu voltei, mesmo armado, ele viu, ele veio para cima de mim, disse que nada ia fazer eu parar. Quando ele tocou em mim novamente, tocou em mim, só eu não pegando a espada. O autor de justiça deseja, o acusador deseja fazer uma pergunta ao Fernando. Senhor Fernando, a acusação vai fazer perguntas ao senhor. O senhor não está obrigado a responder. Eu vou responder se o senhor quiser. Se o senhor quiser responder, não tem problema, é seu direito. Bem, pode responder. Sr. Fernando, em algum momento o senhor pensou em voltar para sua residência ao ouvir as provocações? Se sim, por que o senhor não fez? Eu não entendi a pergunta. Eu não entendi a pergunta. Abelardo estava provocando o senhor. Em algum momento o senhor pensou em ir para casa e ficar lá? Não. Porque eu sabia que se eu não fizesse ele me respeitar, ele sempre ia fazer esse tipo de coisa comigo. A testemunha Cristiana, aqui no depoimento dele, quando o senhor ameaçou Abelardo, dizendo que ia matá-lo, o senhor confirma? Sim. Em que momento o senhor pensou em parar de atirar em Abelardo? Eu não lembro desse fato. Eu só lembro do primeiro. Minha intenção nunca foi matá-lo. A vítima, o senhor se lembra, ela provocou apenas o senhor querendo beijá-lo? Ou existiam outras pessoas na festa que também foram alvos dessa brincadeira? Um dia ele brincou com todo mundo nessa mulher. Quando eu disse para ele que eu não queria, eu vi que ele insistiu comigo. Defesa, pode fazer perguntas ao lado. Bom dia.
responder o que eu te perguntar. Tá? Você autorizou a doutora Laís a vir aqui hoje prestar depoimento? Sim? Ela foi alta e você sofreu quando você ainda era criança. Você foi abusada sexualmente pelo seu padrasto. Você já tinha contado essa história para alguém? Chegou a falar para sua mãe, procurar alguma defesa? Mas o abuso aconteceu. Você tinha medo, algum receio de que isso voltasse a acontecer com você? No dia do livro, o Abelardo tentou brincar com você de te beijar. Foi a primeira vez que ele fez isso? Quando que tinha acontecido isso antes? Isso aconteceu no dia anterior. Nós estávamos no lugar. Eu e Cristiano, provavelmente. Quando o Abelardo chegou, nos viu. Tentou me beijar ali. Eu não queria. E aí ele foi embora. Então, no dia dos fatos, ele já estava ciente, você já tinha alertado que essa brincadeira te incomodava. Digo-lhe com uma honra trabalhar com Vossa Excelência, tendo Vossa Excelência a presidência e a condução desse julgamento. Receba os cumprimentos do meu colega. A honra é toda minha. Doutor Cícero, doutora Ana Carolina, colegas da acusação, no qual compartilhamos o mesmo pensamento, que a vida é o bem maior do ser humano. E nela, a Constituição Federal garante e prega aos ilustres colegas de acusação, doutor Rodrigo, doutor Jerônimo, doutora Hélia, que estão aqui para garantir ao réu o direito à ampla defesa e ao contraditório. Aos secretários da Justiça, que organizam bastidores, cuidam que o ambiente de todos esteja em ordem, digitam os depoimentos, eu também saúdo. Ao réu Fernando Ramalho, que hoje senta nessa cadeira e que merece julgamento digno e justo, baseado nos princípios constitucionais que lhes são garantidos. Senhores jurados não. Hoje, os senhores são juízes de fato, juízes constitucionais. Estão aqui porque são pessoas idôneas, honradas e patrióticas. Toda a decisão que os senhores tomarem hoje jamais poderá ser modificada. Senhores, ouçam nos autos que na data de 18 de dezembro de 2001 ocorreu um churrasco na casa do Cristiano, no qual estavam Fernando, o réu, e Abelardo, a vítima. Após algum tempo, Abelardo, já embriagado, começa a fazer brincadeiras. Brinca com todos os presentes naquele momento. Brinca com todos. Brinca com o Sr. Cristiano e com outras pessoas. Em determinado momento, ele vai brincar com o Fernando, que não aceita, que diz: eu não gosto desse tipo de brincadeira. Não brinca comigo.
Mas o Abelardo insiste. Acaba havendo uma agressão mútua. Ambos se agridem, trocam tapas, rolam no chão, como consta dos depoimentos das testemunhas. O réu vai para o lado, senta numa cadeira, né? Após ser separado pelos confessores, o Cristiano, Lucas, o separa. O réu senta numa cadeira e Abelardo vai para o outro lado. Abelardo insiste. Abelardo insiste, defende Fernando, o xinga, o insulta. Aí Fernando diz, e deixa bem claro: você quer preso? Eu vou lhe matar. Então, senhores, Fernando deixa claro: eu vou te matar. É um tempo que Fernando tem de pensar nos seus atos. Mas não. Ele sai, já premeditando, vai até sua residência, busca sua arma, a municia e volta ao local. Nesse período que Fernando vai à sua residência, Cristiano conversa com o réu. Cristiano manda o réu embora. Cristiano sabe que Fernando tem uma arma e que Fernando iria matar Abelardo. Abelardo sai da residência e fica encostado no veículo de Cristiano, que está de frente à residência. Fernando pega sua arma e vem ao local dos fatos. Ao chegar ao local, Cristiano entra na frente de Fernando e implora. Eu vou apresentar para os senhores uma breve análise dos depoimentos que estudamos aqui e vou ler trechos já documentados pelas mesmas testemunhas durante a primeira parte do processo. Como o meu colega Rodrigo acabou de nos contar, estava tendo um churrasco, algo completamente corriqueiro na vida de muitos nós, e começou a Abelardo, um pouco embriagado, começou a fazer uma brincadeira, e talvez fosse uma brincadeira inocente, né? Claro, passava na cabeça dele uma brincadeira inocente, uma brincadeira
lembra do primeiro depoimento, do calor do momento, ele lembra que deu 4 disparos. Mateus apenas pegou a arma, levou a delegacia e fez o seu dever de cidadão, né? Lucas disse em seu depoimento aqui no nosso júri que as pessoas tinham medo de Abelardo, mas porque era traficante, vendia drogas, enfim. Mas durante o depoimento dado no juízo, durante a primeira parte do processo, o senhor Edson Zacarias, ele comentou que quando ele viajava, deixava a casa dele aos cuidados de Abelardo. Então isso significa que nem todos tinham medo de Abelardo, porque vamos pressupor, quem confiaria a sua casa a uma pessoa que não é confiável, que não ajuda a sua vizinhança. Eu, pessoalmente, não confiaria minha casa a qualquer pessoa, eu confiaria uma pessoa de confiança. Eu saberia que se eu estivesse no cachorro, eu ia. O ser humano tem que a sua verdade. Que a Constituição garante esse cidadão o direito a constituir a defesa e se defender, porque eles estão no palácio da justiça. A tese da acusação é homicídio público. Mas antes de nós viremos aqui debater a legitimidade, como o senhor Fernando cometeu, eu irei aqui explicar o que é legítima defesa e, subsidiariamente, a tese da violenta emoção que pode ser aqui alegada pela defesa. Legítima defesa está no artigo 23 do Código Penal, que vê excludente de ilicitude. O que é excludente de ilicitude? Ilícito, o que não é ilícito, é lícito. Legítima defesa preserva aquele cidadão, que pelo próprio nome já fala, legítima defesa. Você precisa estar sendo atacado para você se defender. Está provado pelos depoimentos que ele não estava sendo atacado. Porque, senhores, a vítima só apenas um foi imediato. Muda a proporção, é desproporcional. Você ir com ele, você respondido em 5 vezes. Uma lei da física que eu estudei, o senhor deve ter estudado, reação e reação, é desproporcional. O artigo 25 do Código Penal trata de legítima defesa. Entende-se a legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repete justa agressão, atua ao eminente, direito seu ou de outro. Para qualificar a legítima defesa, precisa haver injusta agressão. Os senhores não, mas Abelardo teve a Bíblia, foram separados, são questões. Abelardo começou a agredir verbalmente. Senhores, a vítima tinha 1,85 m de altura. O réu teve 1,77 m, 5 centímetros de diferença. A vítima era magra. Não precisa mostrar para os senhores o corpo físico do réu, que os senhores já estão vendo. A vítima estava embriagada, pelo próprio interrogatório do réu. O réu estava só. Porque diz o consenso, esse cidadão, para casa. Eu não estou obrigado a estar, não obrigado. Mas ninguém tem que tirar uma chance. Que o bem mais importante que tem, que foi Deus, nenhum pode atirar aqui do outro, a não ser o legítimo defesa. Houve agressão, não. Houve 2 sujeitos, um foi obrigado com o outro não aceitou, não é obrigado a aceitar, teve agressão recíproca, separaram os contenciosos, Abelardo começou a xingar o réu. Ao momento que ele trabalhava, estava bêbado, era mais fraco que o réu. Nesse momento separado, o réu falou: é isso que você quer mesmo? Então eu vou te matar. Correu para a sua residência. Nesse momento, a testemunha do Cristiano, que foi aqui ao lado da acusação, e os demais presentes, pediram para a vítima ir embora. Ela não foi. Ela ficou ali. Ela disse: eu vou morrer. Eles irão ver um homem morrendo na frente. Vocês irão ver um homem morrendo na frente dos senhores. E o
no carro o depoente cristiano. Isso é sala de ação. O réu não. O réu não. O réu foi para sua casa, premeditou, eu vou te matar. Foi até sua casa, pegou a arma, porque ele sabia que tinha uma arma. Porque sábado anterior, como o próprio réu falou aqui, ele explica isso aqui. O réu não podia ficar em casa. Existe um julgado de 1987 do ex-ministro Moreira Alves que fala: legítima defesa goza de inevitabilidade. Não era inevitável? Ele não poderia ter ficado em casa. Como ele ficou no sábado anterior? Mas não, senhores. Naquele momento aqui, ele falou: não, ele devia ser respeitado. O senhor foi muito bem respeitado. O senhor viveu uma vida. Isso é o respeito que o senhor quer? Durante 13 anos, esse senhor anda pela rua da cidade como nada tinha acontecido. Aí a própria testemunha dele, a psicóloga, falou que era um perigo. Então, um perigo para a sociedade. Então, porque ele foi abusado quando criança, ele pode matar e vai ficar impune. Legítima defesa requer justificação. Uso moderado. Vou falar para os senhores o que o réu fez. O réu pegou a arma, voltou. O cristiano foi implorando. Não! Ele empurra o cristiano, porque a intenção dele era matar. Não foi afugentar a vítima, não, porque ele falou: eu vou te matar. Pegou e empurrou o cristiano. A vítima que estava no carro lá do depoente, não tinha agressão. Quando ele chegou, não tinha a vítima correr. Ele foi em direção, não foi em direção, foi alvejado, pelo tiro na cabeça, pelo outro peito direito, o outro embaixo do peito esquerdo, os senhores identificaram